Mais uma vez, quero saudar os meus irmãos, as minhas irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizamos um estudo de 20 semanas, de quase 24 semanas, quase 6 meses. 6 meses estudando frutos da carne e fruto do Espírito. Iniciamos agora, no dia de hoje, um novo ciclo. Nós vamos estudar, segundo a graça do Senhor, os 10 mandamentos. Quero fazer uma oração, iniciando esse estudo. Senhor, em nome de Jesus, quero, Pai, pedir a Ti que o Senhor, Pai querido, nos abençoe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, Pai querido, fale aos nossos corações. Nesse novo ciclo que se inicia, que sobre a vida de cada um, irmão e irmã, o Teu Espírito Santo possa constranger, possa ensinar. Que nós possamos, Pai, segundo a Tua graça, conhecer mais um pouco da Tua palavra. E eu peço, Pai, que sobre a minha vida haja a ação do Teu Espírito Santo, para que eu venha falar aquilo que convém. Oro em nome de Jesus. Amém. 10 mandamentos. A história dos 10 mandamentos, ela começa logo no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Pastor, mas não é em Êxodo com Moisés? Então, a história dos mandamentos do Senhor, eles são mandamentos que se perpetuam desde o início. Apesar deles não serem sido lavrados em tábuas, em não estarem escritos em livros, não serem proferidos pelos homens, esses mandamentos eles existem desde sempre, porque procedem do Senhor. Nas nossas escrituras nós vemos em Êxodo, após o povo de Israel sair do Egito, depois das 10 pragas, que derrubou 10 deuses, o Senhor, no Monte Sinai, Ele visita aquele povo de uma maneira sobrenatural. Moisés sobe aquele monte e por 40 dias e 40 noites ele sai do tempo cronológico nosso, medidos em segundos, meses e anos, e ele entra num tempo do Senhor, o tempo Kairos de Deus, que possibilita como a única ocorrência em que um ser humano ficou 40 dias sem comer e sem beber. E após esses 40 dias e 40 noites, o Senhor concede a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, 2 tábuas, escrita pelo próprio Deus. Tábuas feitas pelo próprio Deus. E naquele momento, o povo de Israel, que estava aguardando, cansou de esperar, fala com Arão: Arão, faça deuses para que nós os sigamos. E ele fala: então tira as suas argolas, os seus colares, os seus brincos de ouro, e me dê aqui. E a palavra de Deus diz que ele pegou aquele material, derreteu, fez um mexido lá num recipiente qualquer, e saiu algo com a imagem de um boi, de um bezerro. E Arão, que deveria ser um arauto da palavra de Deus, ele fala para aqueles homens: eis aí os deuses que fizeram você sair do Egito. E aqueles homens começam a dançar e a pular, praticar sexo, a revelia, em adoração àquela imagem.
E Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque o povo já se perdeu. Deus não tirou a tábua dos 10 mandamentos das mãos de Moisés. Moisés, quando está chegando perto do arraial, ele olha para Josué, e Josué olha para ele e fala assim: há um alarido de grande festa no arraial, ou de guerra, não me lembro. E Moisés fala: não é bem assim. E quando ele olha e vê aquelas pessoas que tinham visto as maravilhas de Deus no Egito, se prostituindo perante aquela imagem que não falava, não se movia e não ouvia, ele pega aquelas tábuas e joga no chão e as quebra. E pega aquele bezerro e destrói. Há uma punição sobre aquele povo. Mas Deus dá uma segunda chance. E fala para Moisés: Moisés, faz agora você as tábuas, que eu vou escrever. Há novamente o procedimento ao sobrenatural do Senhor. E foram entregues 10 ordenanças. 10 princípios básicos para a vida do ser humano. Princípios que nunca vão deixar de ser verdadeiros. Porque apesar das Escrituras serem atacadas por pseudo-cristãos, ela continua sendo suficiente. E ela vai o ser para todo sempre. Amém. 10 mandamentos. Limites. Por que nós temos que ter limites? Por que tem que ter ordenanças e mandamentos? Por que tem que ter regras? Por que nós temos que estabelecer hábitos e não podemos fazer como a sociedade quer hoje, de fazer o que nós queremos, do jeito que nós quisermos, a forma e no tempo que nós quisermos? Porque não funciona. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: e Deus criou. Quando Deus criou, Ele definiu como funcionaria. Não é você que vai definir. Você pode tentar. Pessoas no mundo de hoje, em outras eras e eras para frente, se Cristo não voltar, acham que podem definir os seus caminhos. E nós temos visto a sociedade implodindo. Cada vez mais pessoas depressivas, tirando suas próprias vidas, do mais novo ao mais idoso, pessoas com doenças cardíacas, pessoas com problema de pressão em tenra idade. Afastamento de Deus, não cumprimento de regras. Falava antes do intervalo: quer ter uma vida saudável? Se alimente bem hoje. 10 anos, 20 anos, 30, faça exercícios. Tenha um tempo de sono necessário. Leia. Se esforce. Porque senão, quando você chegar numa idade avançada, você vai padecer. Às vezes a gente senta para conversar, agora não, faz 6 meses que a gente não tem essa possibilidade, mas sentava para conversar com o irmão Cláudio, que tem hoje 90 anos, talvez um pouco mais. Até um tempo atrás ele jogava basquete com os meninos de 18, é claro que ele não tinha o vigor mas ele com 90 anos, 85 anos, ele jogava basquete. Mas por que ele jogava basquete? É porque ele foi abençoado? Sim, mas porque ele teve uma vida saudável. As regras, elas existem para o bom andamento da sociedade e das nossas vidas. Mas nós não gostamos desses limites. Não. Essa foi a chamada aos leitores com letras vermelhas, colocadas na capa da revista Veja, em 1999. Um mês desses lá. Com menos de 4 meses de intervalo, 2 artigos desta revista foram escritos por inúmeros depoimentos de especialistas sobre a necessidade de imposição de limites, não somente na educação dos filhos,
da parte dos pais, mas como na sociedade como um todo. Apesar de em 1999 a revista Veja fazer este alerta, comprovado por psicólogos, psiquiatras, filósofos, pessoas que estudam sociologia, pessoas que não têm necessariamente um convívio com o cristão, eles já alertavam da condição da falta de regras, e hoje, em 2020, nós vivemos a consequência disso. Nós temos tempo de pandemia, em que as crianças estão em casa, as que podem ter uma escola particular ou uma escola pública que tem esta ferramenta estão fazendo o estudo virtual. Mas quantos pais não reclamam que seus filhos, eles não correspondem? Graças ao nosso bom Deus, que a nossa filha não dá esse problema pra gente. Eu sei que ela fecha a porta do quarto dela e ela está fazendo o estudo dela lá. Quando eu passo o boletim para ela, eu vejo o resultado nas notas. Quando ela vê uma nota ruim, ela fala, eu preciso melhorar nisso. Mas isso não é a regra. Porque aqui em casa há limites. Talvez ela torça o nariz quando eu falo de algo como isso. Mas é algo que vai ser o diferencial para ela na vida dela lá na frente. E não tem como ela, na tenra idade dela, com 15 anos, saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Mas nós que temos mais idade, nós sabemos qual que é o trajeto da vida. E eu sei que, quando for lá na frente, isso vai ser diferencial na vida dela. Mas na grande maioria da sociedade não há regras, não há limites. Nós podemos parar aqui a gravação e começar a falar sobre os nossos entes queridos que não têm regra. Eu lembro que na minha época tinha um amigo meu em que ele discutia com o pai e saía no soco com o pai. Para mim era uma coisa irracional, impossível. Num dos textos desses especialistas salienta-se que um dos livros mais vendidos internacionalmente tem como título Dizer Não, porque isso é importante para você e seu filho. Numa era em que temos nos acostumado a ler a defesa total da ausência de limites, essa ênfase chega a surpreender. Em 1999. Vai falar disso hoje. Estabelecer limites. Se você for mais duro com seu filho, ele te denuncia e você vai preso. Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas há consequências. Será que descobrimos uma nova metodologia de educação e controle? O reencontro desse princípio, conforme os artigos, é o assunto do momento entre os especialistas em educação no mundo inteiro. Pais intencionados estão descobrindo que não basta apenas amar e explicar, é preciso dizer não. E eu estou tratando dentro do campo natural, mas nós vamos passar para o campo espiritual. Não em relação necessariamente aos nossos filhos, mas em relação a mim e a você. Porque nós temos um pai que diz não. Esse pai, ele não deixa você fazer o que você quer. E ele impõe consequências. Mas hoje o que nós vemos é que poucos pais entendem desta maneira. É suficiente eu dar o celular do último tipo? É suficiente eu dar uma mesada? É suficiente eu me alegrar? Ter o meu filho como meu amigo? A minha filha não é minha amiga, ela é minha filha. Eu me alegro com ela, tenho afinidade em coisas com ela. Mas ela é minha filha. Ela não é minha amiga, ela é minha filha. Minha esposa é a minha amiga. A minha filha, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que educar, eu tenho princípios, eu tenho que ensiná-la. O que ela vai fazer com isso depois é com ela. Mas a minha função é essa. É preciso dizer não. Nas últimas 3 décadas, muitas escolas encontraram-se na situação de serem obrigadas a criar serviços especiais para atendimento de alunos com problemas de disciplina e falta de parâmetros de comportamento. Se você entrar na internet, você vai ver crianças de 5, 6 anos
dando show na escola, jogando apagador na professora. Um pouco mais de idade, agressão. Eu nunca vivi isso. Nunca vivi isso. Mas hoje a gente vê professores traumatizados pela agressão dos alunos. Não há respeito pelas autoridades. Não há respeito pelos pais. Não há respeito pelos políticos, por mais que eles façam as lambanças. Não há respeito por Deus. Coisas que têm ocorrido ao redor do mundo têm sido descritas como uma aberração, mesmo no meio liberal. Instituições de ensino que se consideravam modernas e liberais por terem abolido as regras e as exigências que acreditavam ser antieducativas e repressoras, observaram agora que os alunos não estão cooperando e não vão cooperar, porque eles têm sido educados a ser rebeldes. Enquanto as pessoas são ensinadas a ser rebeldes, elas agem como rebeldes. E aí eu volto para o contexto espiritual. Eu sou duro com você. Invariavelmente a minha mãe, depois do culto, fala comigo e ela fala: você foi duro, mas é minha função. Eu tenho que te preparar. É uma guerra. É uma guerra que não leva pessoas doentes. Elas morrem no campo de batalha e nunca mais se recuperam. Pessoas começam os discipulados e abandonam. Essa semana eu falei com 2. Eu falei assim: olha, você não me procurou. Era horário, era data. E eu deixei correr para ver o que ia acontecer. E você não me procurou. Uma pessoa se justificou: sabe como é que é e tal. E eu respondi para ela, falei assim: eu me entristeço por você e com você. Porque você está no caminho errado. Que Deus te abençoe. O outro: pô, pastor, dá para ser amanhã tal. E eu falei: não, amanhã é meu dia de folga. Apesar de eu, como pastor, estar à sua disposição qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, eu não estou disposto para a sua folga. E eu falei: semana que vem. E você me procura. E se não quiser, me fala. Porque eu tenho mais o que fazer. Comecei um trabalho com a menina lá da Bahia, de um lugar que eu dei aula lá, e a menina está empolgada. Vou investir em pessoas que querem crescer. Se você não quer crescer, sai da frente. Com filhos eu não posso fazer isso. Com a minha filha eu não posso fazer isso. Enquanto Deus me der fôlego, eu vou continuar falando. Mesma coisa é de Deus comigo e com você. Deus, ele vai continuar tratando de mim e de você até o fim da vida. Ou você aprende ou você aprende. Mas as instituições de ensino que se consideravam modernas e liberais, elas perceberam que não está dando muito certo isso. Deixados a seguirem a sua própria vontade, tornam-se adultos sem habilidades acadêmicas, artísticas e sociais que as escolas pretendem lhes proporcionar. As pessoas têm crescido de uma forma perdida. Dentro das igrejas ocorre a mesma coisa, pessoas perdidas. Não há regra, não há norma, não há doutrina. Eu faço o que eu quero e ajo como eu quero. Você está errado. Apesar de nós termos um culto virtual, ele começa às 9h30 e você tem que estar acordado às 9h20 sentado para assistir. Quando nós temos o nosso intervalo 10h45, você tem que estar pronto. Porque quem está aqui é o Senhor. Não se reverencia a mim, eu não sou nada. Nosso culto noturno às 19 horas. Nosso culto de oração às 20 horas. Se programe. Se programe. Porque Deus, ele é um Deus que não se permite ser deixado de lado. Em especial para os filhos. Muitos nem chegam a se formar. E os que recebem o diploma, frequentemente, são mais iletrados e mais inseguros do que os seus próprios pais. Porque o ciclo da vida é: o meu pai, ele me deu uma educação, eu tenho que fazer com que
o meu filho, ele avance mais. E vá assim, a menos que tenha um revés no meio do caminho, a minha filha, ela daqui a 20, 30 anos, ela tem que estar melhor do que eu. Em algum aspecto. O que acontece é que as pessoas, elas saem das escolas sem nenhum tipo de conhecimento e entendimento. E não estão prontos para a vida. Marmanjos, vivendo com pai e mãe com 30, 40 anos de idade. Que não sabem fazer nada. A consequência desta verificação prática está sendo o retorno dos conceitos da infração e punição e as tão abominadas proibições. Antes fosse. Em alguns lares, sim. Em algumas escolas, sim. Em algumas igrejas, sim. Na grande maioria, não. Não cabule as aulas. Não fume nas dependências escolares. Não use celular nas aulas. Não desrespeite o professor. Não chegue na classe sem ter feito o dever. Não use roupas que estão fora dos padrões. Nesse sentido, colocam um dos artigos: os pais são orientados a reforçar as proibições escolares e criarem seus próprios limites. Não fique acordado a noite inteira. Não quero saber de você participando de atividades em tal lugar. Não fique grudado na internet por horas. Não infernize a vida dos seus familiares com o volume da música alta. Seja higiênico. Mas a grande maioria não tem tempo. Pais que trabalham de sol a sol. Mães que deveriam estar cuidando dos filhos estão na vida secular trabalhando. Crianças que ficam refém das babás, das escolas. E aí você não semeia na vida do seu filho, mas você quer colher um filho educado, ele não vai ser educado. Você não sabe na mão de quem você está colocando o seu filho. Você não tem contato com ele. Você não ouve ele. Você está mais fora de casa do que dentro. E quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você quer ser servido, servida. Depois de um dia estressante, você quer colocar os pés para cima. Muitos estão querendo não ter filhos, porque filho dá trabalho, sendo que a palavra de Deus diz que filho é uma bênção. Ter filho é uma condição abençoada, é símbolo de ser abençoado. E as pessoas, elas estão terceirizando o ensino. Surpreendentemente discute-se agora quando e como se deve usar esta palavra não. E não se ela deve fazer parte do vocabulário educativo, tanto no lar quanto na escola. E isso se aplica igualmente a muitas outras palavras que na era atual já estão sendo descartadas e abominadas. Nós vivemos em tempos em que a força do não novamente está sendo apagada. Em que as pessoas falam: eu beijo homem, eu beijo mulher, eu beijo quem eu quiser. Autoridades eclesiásticas que deveriam estar defendendo a moral, apoiam e incentivam. Autoridades eclesiásticas seguidas por milhões falam que a Bíblia é insuficiente. Ou seja, o único prumo, a única regra, a única forma da gente ter algum padrão está sendo colocado de lado. Não, não, não. Será que já não ouvimos isso antes? Há milênios atrás houve outro pai, o Pai Supremo, que resumiu a sua vontade para o comportamento dos seus filhos como uma imposição bem clara. Quem definiu não, 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 não é pastor Paulo. É Deus. Ele definiu. E Deus criou. E Ele define como que você vai agir. Filho, age dessa maneira. Não, não, não. Não terás outros deuses diante de mim. Não, não, não. Não matarás. Não, não, não. Não adulterarás. Não, não, não. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não, não, não.
Nos referimos aos 10 mandamentos dados a Moisés e ao povo de Deus, e repetidos em muitas ocasiões e em diversas maneiras durante os séculos seguintes. Na esfera pessoal, a natureza humana pecaminosa nunca aceitou limites. Quando você nasce, você já quer ser o rei. Quem tem a melhor experiência disso hoje, o Alice e Ingrid, com a Júlia. Rebelde. Não quer deixar a mãe eu dormir. Falo com a Ingrid pela manhã, essa noite não dorme nada. Aí a Júlia não quis. Esse é o agir do ser humano. Eu não quero limites. Um bebê é a coisa mais importante, não é a Júlia porque é a Júlia, não, é qualquer criança. É que ela é a mais nova. Qualquer criança, ela quer estabelecer os limites. E se você deixar, ela vai avançando. É aquela expressão secular que diz, você dá o dedo, ele pega a mão. Você dá a mão, ele pega o braço. Ser humano é assim. Criança é assim. Na esfera pessoal, a natureza humana pecaminosa nunca aceitou de bom grado esses limites. Na esfera social, as sociedades constituídas sempre apresentaram tendências de irem desviando seus limites éticos e de controle desses referenciais traçados por Deus. Nós vemos no fruto do Espírito e nos frutos da carne exatamente isso. O contexto que o apóstolo Paulo escreve é um contexto de perversão sexual em que todo mundo era de todo mundo. E tudo podia fazer. E ele sai enfrentando isso. Mas o ataque aos limites talvez nunca tenha sido tão intenso como na metade do século XX, quando o humanismo desenfreado aceitou as grandes correntes filosóficas e a cultura popular foi sendo liderada cada vez mais para longe dos princípios da palavra de Deus. O humanismo é o homem no centro. Por que Deus veio? Por que Jesus Cristo veio? Para que eu seja salvo. Quem está no centro é você. Está errado. Cada vez mais as coisas do Senhor têm sido relegadas ao ser humano. Os cultos têm sido feitos não para adorar ao Altíssimo, mas para agradar quem está sentado. Tudo isso? Tudo aquilo? Não, eu quero é uma dança, eu quero é um teatro, eu quero é um pastor que fica contando piada. Você quer um pastor que conte piada? Vai para o circo, porque é lá onde tem piada. Se você estiver numa faculdade de medicina, você vai aprender medicina. Se você estiver numa faculdade de direito, você aprende direito. Se você estiver na igreja, você vai ouvir as coisas de Deus e não piada. Você quer piada? Vai para o circo, vai no show dos comediantes. Lá é lugar. Um filósofo e psicólogo contemporâneo disse: a noção de que existe uma verdade absoluta gravada nos céus eternos, como ensinaram a muitos de nós, não é apenas uma falsidade, mas um desenvolvimento, uma ameaça ao desenvolvimento humano. Você é cristão? Você é burro. Isso é um conceito que havia na década de 30, de 40, de 50. Pessoas que eram cristãs é porque não tinham o que fazer. Eu não tenho dinheiro para ir no teatro. Eu não tenho dinheiro para ir no cinema, eu não tenho dinheiro para viajar, eu vou para a igreja. E apesar das nossas igrejas cada vez mais terem pessoas com todos os níveis e graus, se você pegar uma igreja grande, você vai encontrar desembargadores, juízes, pessoas que têm um alto nível social e de poder, que não são pessoas que não têm recursos, simplesmente eles optaram por servir a Deus. Mas o que a sociedade diz é: se você não vive aquilo que está sendo proposto, você está fora. Ontem foi dia de Halloween. E eu vi uma postagem muito interessante aqui. Compactuar com coisa do mundo, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Ai, pastor, que retrógrado. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque a mudança do nosso comportamento, ela começa em coisas pequenas e não em coisas grandes. Você vai começar permitindo as coisas. É uma aboborazinha aqui, é uma maquiagenzinha ali de vampiro, e vai indo, vai indo, vai indo. E as coisas do Senhor começam a ficar cada vez mais caretas.
Você não consegue ver uma série na televisão que não tenha sexualidade. Cada vez mais os jovens de 13, 14 anos, ai, é minha paixão, ele é lindo, ele é bonito. A pessoa não tem nem recurso para manter a casa. Se tiver que sair de casa, tem que pedir dinheiro para comprar um lanche. Mas acha que tem direito. Pasme, não existe namoro nas Escrituras. Não existe, não se fala disso. Não tem adolescente na Escritura, não se cita, nem grego, nem hebraico, nem nenhuma língua das Escrituras, não se fala de adolescente. Ou você é criança e trata das coisas de criança, ou você é adulto e trata das coisas de adulto. Como lidar com isso? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Ah, vou conhecer. Conhecer para quê? E aí nós temos jovens e adolescentes com permissão de fazer o que quer, crianças pequenininhas de colo ainda, de mãozinha andando, aprendendo a andar. Ai, que lindinho, olha, a fulaninha está andando com ele, é o namoradinho dela. Vai ensinando. Vai ensinando. Não existe isso nas Escrituras. A noção que existe uma verdade absoluta gravada nos céus ameaça o desenvolvimento humano. Isso é o que o mundo pensa. Isso que o mundo ensina. Na realidade, este conceito, esse afastamento de Deus e de seus princípios é a verdadeira ameaça do desenvolvimento das pessoas nessa sociedade. O nosso contexto do nosso mundo ocidental está acabando. Essa perversão vai acabar com a nossa sociedade. A declaração do Papa vai ser mais danosa do que a pandemia. Ouve o que eu estou te falando. Essas declarações de grandes líderes são destrutivas. Levam milhares e milhões. A única coisa que o ser humano precisa é que você não diga não. Porque ele entrega aos seus próprios desejos. O mundo cristão deveria ser o guardião das verdades divinas, proclamando ao mundo e às sociedades decadentes os limites e a justiça de Deus. Entretanto, vem sucumbindo, caindo, se prostrando a formas de pensar que minam a visão bíblica da lei de Deus. Em vez das pessoas estarem defendendo, estão aprovando. A fé cristã já se encontrava sob grandes ataques internos desde o século XVIII, com o surgimento do liberalismo, gerado nos grandes centros acadêmicos cristãos da Europa. Com o racionalismo questionador da verdade da revelação divina na Bíblia, o liberalismo procurava, em essência, criar uma teologia e uma prática religiosa na qual o sobrenatural ele fosse secundário. O que o liberalismo fala é: deixa o sobrenatural de lado. Vamos viver o prático. É por isso que tantas igrejas se apoiam na manifestação do Espírito, porque é muito mais fácil eu falar em línguas do que eu demonstrar amor. É muito mais fácil eu profetizar algo sobre a vida de alguém e nunca é coisa ruim, é sempre coisa boa. O profeta que fala coisa boa tem uma fila grande, e o profeta que fala a verdade ou fala coisa ruim, ele tem um ou dois. Esse ataque precedeu desvios talvez até mais sérios pela sua sutileza, encontrados mais tarde no campo conservador. O novo ataque começou no final do século XIX e no século XX, gerando também o desprezo pela lei de Deus. Que besteira! Não tem nada a ver. Cada vez mais os ensinos cristãos são colocados de lado. Todo mundo é reformado hoje. Ontem foi, além do Halloween, também foi o dia da comemoração da Reforma Protestante, 503 anos da Reforma Protestante, em que um homem, ele ousou se levantar contra o sistema e pôs as teses do que ele achava que tinha que ser mudado na Igreja Católica Romana. Hoje, as pessoas, todos são reformados. Mas esse é o ponto, eu não gosto. Aquilo eu quero. Aquilo não faz bem. Aquilo não agrada aos membros. Vamos inserir um pouquinho disso. Vamos colocar um temperinho aqui. Vamos colocar uma coisinha para apimentar o culto, para melhorar.
Tivemos a formação de várias correntes teológicas que foram se distanciando da teologia reformada e da sua ênfase na unidade do plano soberano de Deus contida no Antigo e Novo Testamento. Tem teologia de toda forma. Tem igreja de toda forma. É a igreja que se mexe com cobra, é a igreja que é do surfista, é a igreja do motoqueiro, é a igreja da pessoa que gosta de andar pelado. Tem igrejas que o culto é todo mundo pelado, o pastor pelado, as pessoas peladas. É culto em que a Santa Ceia ela pode ser servida não com pão e vinho, mas é com Coca-Cola e hambúrguer, porque a gente tem que dar uma agitada. Cultos de jovens que parecem rave. Esse método teológico, talvez muitos evangélicos contemporâneos não se apercebam disso, mas entre as correntes teológicas que passaram a fragmentar erroneamente a palavra de Deus, destaca-se uma chamada dispensacionalismo. A grande maioria das igrejas do Brasil acreditam nisso. É um método teológico que diz que Deus ele vai corrigindo as histórias. Então Deus faz um plano. Agora vamos ver se o homem vai. Ih, Espírito Santo, deu errado. Vamos resolver aqui. Olha, o povo não aceitou. Manda Jesus. Ah, não dá. Faz isso. Dispensacionalismo. Esse modelo teológico foi desde o início marcado pela sua rejeição do conceito de uma igreja formada pelo povo de Deus redimidos em todas as eras, pela sua distinção de vários processos de salvação ao longo da história e pela sua divisão confusa entre a lei e a graça, retirando toda a validade da lei de Deus ao presente e colocando os crentes sob diretrizes totalmente subjetivas. O que eles dizem é: a Bíblia não é suficiente. Ela contém a palavra de Deus. Quem define o que é e o que não é? O pregador. Se eu achar que esse texto é conveniente, eu dou a interpretação que eu quero. Se não é conveniente, eu falo outra coisa. Se a minha plateia, porque não são irmãos e irmãs, mas agora é plateia, porque nós temos na televisão uma igreja que pratica o show da fé. Show do quê? Show do quê? Nós temos um Deus que deve ser adorado. Os seus mandamentos que foram aplicados no Monte Sinai lá atrás têm que ser trazidos para as pessoas nos dias de hoje. E nós estamos fazendo show. Estamos fazendo piadas. Experimenta educar o seu filho dando risada, fazendo piada. Experimenta e vê o resultado. Nesse campo fértil, dispensacionalista, desenvolveu-se também o movimento carismático, abraçando o subjetivismo e o misticismo em sua teologia, rejeitando os limites criados por Deus. Os evangélicos foram, portanto, presa fácil dos pensamentos humanistas contemporâneos. Juntamente com os filósofos, psicólogos, pedagogos e outros especialistas na última metade do século XX, muitos cristãos também se sentiram traumatizados. Nós temos que mudar esse comportamento de falar de pecado. Eu me sinto mal. Eu fico tite. A Jenny fala assim, né? Eu fico tite. Os cristãos estão ficando tites. Não é Tite o técnico que era do Corinthians, não. Tite. O pastor fala de pecado? Tite. O pastor fala que eu não posso namorar sem estar casado? Tite. O pastor fala que eu tenho que dar o dízimo mesmo no meio da pandemia? Tite. Não gosto. Não quero mais esse pastor. O pastor é muito negativo. Ele tem que falar coisa mais legal. Ele tem que falar com vozinha mole. Não pode falar duro, porque senão meu coração fica tite. No mundo pós-moderno dizia-se que ninguém mais tinha o direito de impor certas diretrizes. O que o mundo fala? Não diga não. Não é não. Não diga não. Se você falar não, eu fico tite. E assim têm sido formados os cristãos nos dias de hoje. Quantas pessoas já passaram comigo e desistiram?
Tanto que eu aviso as pessoas e falo, se você quiser desistir, não tem problema. Casais, eu falo, quando você for casar, me chama para comer a coxinha. Mas não conta comigo pro casamento, que eu não vou celebrar. Eu quero participar da festa. Eu gosto de coxinha. Eu gosto da festa, gosto. Legal, é bonito. Você se emociona e tal. Talvez as pessoas chorem muito mais pela desgraça que vai ser depois do que pela alegria do casamento. Essa é a abertura do que você vai ver. E nós ainda temos mais um pouco de abertura. Nós nem começamos a falar das coisas de Deus. Eu só estou falando de mim. Você pode ter certeza que Deus, Ele tem algo mais suculento para você. Não é leitinho espiritual. Claro que você sempre pode mudar o canal. Você tem essa liberdade. Mas creia que Deus, Ele tem algo para você diferente. Ele sabe que você não consegue lidar com isso sozinho. Ele sabe que para você pode ser assombroso. E Ele fala para você, vamos filho, eu caminho junto com você. Quando você tropeçar, eu te seguro pela mão e te ajudo a levantar. E no caminhar, eu vou ajudando você. Tiro os espinhos quando possível, quando necessário for. Tiro as pedras de tropeço. E tudo que eu faço porque eu te amo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio dessa escola bíblica dominical, pelo início do nosso estudo dos 10 mandamentos. Deus, precisamos do Senhor. Precisamos, Pai, resgatar aquilo que procede do Senhor, aquilo que procede da Tua palavra. Porque não há futuro, Pai querido, para a humanidade, não há futuro para as nossas famílias, não há futuro para nós, se nós não tivermos no nosso coração, Pai, as instruções do Senhor. Oro, Pai querido, para cada irmão, cada irmã, possa receber aquilo que procede do Senhor e gravar no seu coração. Para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.